Qual o melhor método de introdução alimentar para o meu bebê? Eu sou a Aline Farias, nutricionista materna e infantil, e hoje vamos falar sobre esse assunto que deixa os pais tão aflitos na hora de começar a introdução alimentar. E eu quero começar falando um pouquinho de cada método para que possamos juntos chegar a essa resposta. E aí, o primeiro método é o método tradicional, que, como o nome já diz, é aquele tradicional que sempre aconteceu. E o adulto oferece o alimento à criança. Então, a criança está lá, sentada no cadeirão, com uma colher, o adulto oferece o alimento à criança. E para que a gente possa entender um pouquinho de cada método, eu vou trazer as vantagens que ele traz para a criança, para a família, e também os desafios que podem acontecer nesse meio do caminho. E uma das vantagens que tem o método tradicional é que os pais têm um controle na refeição, seja da quantidade de alimento que o bebê está ingerindo, do ritmo da refeição, o tempo que ela vai durar, como ela vai ser oferecida. Ela evita também o desperdício de alimentos e os pais conseguem dar uma controlada em toda a sujeira que o bebê faz quando está comendo. E os desafios que o método tradicional traz é que, como adulto dá comida ao bebê, ele não tem como ter uma percepção de saciedade. Então, o adulto não vai saber quando a criança está saciada, nem a criança vai conseguir ter essa percepção, já que é o adulto quem está ditando a quantidade que ele consome. O prato da criança também fica diferente do adulto, então não há aquela interação com o alimento, a criança não consegue interagir com a família também, já que ela não consegue ver que eles podem consumir os mesmos alimentos. E por essa falta de interação com o alimento, a refeição pode se tornar monótona. Não tem aquele prazer da criança tocar, sentir a comida, interagir mesmo com ela. E um outro método é o BLW, que traduzindo para o português significa o desmame guiado pelo bebê. E como o nome já diz, é o bebê quem vai guiar os passos da introdução. Então ele é um método que vai muito além de oferecer o alimento em pedaços. E uma das vantagens do BLW é que o bebê tem autonomia na refeição. Então, ele consegue pegar o alimento, ele consegue interagir com o alimento, ele vai tocar, ele vai sentir a textura, o cheiro, o sabor. A refeição, então, se torna mais interessante para aquela criança. Ela consegue também identificar quando está saciada ou não, já que é ela que leva o alimento. Então, no processo de aprender a comer, ela também aprende esse tempo de saciedade. E a família também pode estar comendo o mesmo alimento que o bebê. Claro que com menos de 1 ano, sem sal, mas podem ser servidos os mesmos alimentos em formatos parecidos para toda a família. Então, cria um ambiente familiar ali para a criança. E como criança faz tudo por exemplo, não adianta falar, a criança é muito do exemplo mesmo, ela vai querer estar mais tempo ali na mesa consumindo o alimento, já que ela vai ver que todo mundo da família está consumindo o mesmo que ela. E quais as desvantagens do BLW? Ele causa muita sujeira, demanda um bom tempo de quem está com a criança para oferecer o alimento, já que é a criança quem vai ditar o ritmo da alimentação. E aí ela pode estar ali brincando, interagindo, conhecendo, descobrindo. Isso gera muito mais tempo, mas isso gera muito mais autonomia. E temos o método participativo, que é uma flexibilização do BLW, juntando ali com o método tradicional. E essa abordagem meio que surgiu para uma segurança ali dos pais e cuidadores. Então, nesse método, a criança manipula o alimento sozinho também, mas os pais, cuidadores, também estão ali oferecendo, tendo maior cuidado, maior acompanhamento, já que durante a introdução alimentar surgem várias inquietações em relação a se a criança está comendo bem, o quanto de alimento vai ser desperdiçado, o não conseguir também lidar com toda a sujeira que o método BLW traz, e muitas vezes a impossibilidade de ter só um método devido à criança ficar em uma creche, em uma escolinha, em que não realizam o mesmo método que a criança está realizando em casa com a família. Então, é realmente uma questão de flexibilidade para aquelas famílias que não se adaptaram nem ao método, nem ao outro. Então, a gente chega à pergunta principal desse vídeo,
que é qual o melhor método de introdução alimentar para o meu bebê. E como em todas as minhas consultas eu digo para as famílias, eu vou dizer para vocês também, não há o melhor método de introdução alimentar. O que existe é o método de introdução alimentar ideal para a sua família, para seu bebê, para a rotina da família, para a segurança que os pais cuidadores têm. Então, não vai ter o melhor, vai ter o ideal para o bebê e para a família. E agora que vocês já conheceram um pouquinho mais dos métodos, já sente segurança em qual vai ser o método escolhido para o seu bebê? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo. Se você gostou desse vídeo, clica aqui para se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nada. Inclusive, deixa o seu like que ajuda a espalhar essa informação para que outras famílias possam entender um pouquinho mais dos métodos. E envia também para aquela prima, para aquela amiga, para aquela tia que vai ter um bebê, que já tem um bebê que está perto da introdução alimentar, para que elas também conheçam um pouquinho mais. É isso, cheiro da Nutri!